Vim com nós, Bola TV. Aê! A gente vai fluir hoje no tema Os frutos do Espírito Santo. Repetindo o versículo-chave, Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, eu tenho levado comigo algo que uma vez eu ouvi o Nick Billman falar em uma conferência durante o carnaval, quando ainda nós estávamos lá na Ibiribeira, ali na Mascarinha de Moraes, e ele trouxe uma mensagem assim maravilhosa, cheia de amor, de testemunho, mas que também trouxe um impacto muito grande em relação a todos que estavam presentes entraram num nível de reflexão profunda. E ele pregou um pouco sobre os frutos do Espírito Santo. E ele começou a falar coisas que é maravilhoso. Quando nós somos ungidos e levamos uma palavra de conhecimento, de sabedoria, ou então Deus nos usa como profeta, ou muitas coisas maravilhosas que Deus pode fazer através das nossas vidas. Isso é muito bom. Porém, ele trouxe uma conclusão que aquilo ali marcou a minha vida naquele momento, e eu tenho levado comigo e sempre penso nessa frase. Ele falou: mas quer ver se de fato tudo isso está valendo a pena? É se após o culto num domingo, que naquele dia era um domingo, na segunda-feira, nós estaremos vivendo as características do fruto do Espírito Santo. Se nós estaremos pacientes, em paz, bondosos, fiéis, com domínio próprio, manso, e aquilo ali foi muito intenso, porque na nossa rotina, no automático, a gente vem para um culto com muita expectativa. Nós damos ao Senhor a nossa maior adoração com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, nos emocionamos, nos prostramos diante do Senhor, abraçamos os nossos irmãos, mas a rotina da segunda-feira, ela talvez seja tão cansativa e exaustiva na nossa vida que nós nos tornamos pessoas sem domínio próprio algum, sem mansidão, pessoas impulsivas, pessoas sem o carinho e amor que na maioria das vezes nós exercemos e exalamos quando estamos diante das pessoas que exalam e professam a mesma fé que nós no mesmo ambiente, ou seja, a igreja. Aquilo ali começou a tocar no meu coração de uma maneira profunda. Isso eu estou falando da segunda, mas talvez após momentos de presença, após momentos de comunhão com Deus, em unidade, numa igreja, numa célula, às vezes a rotina da nossa casa, talvez a desorganização da nossa casa, em famílias, em criação de filhos, nos tira de uma zona de paz, de conforto, de amabilidade, de paciência, de bondade. E hoje, mais uma vez, eu me apeguei nisso. Eu falei, cara, Deus pediu para eu pregar isso, mas eu mais uma vez olhei para o Josh e falei, meu Deus, você não para. Olha, seu irmãozinho, sua mãe pediu isso e tal. Ou seja, às vezes a gente está cansado fisicamente e é nesse momento que nós precisamos extrair o fruto do Espírito Santo. Porque se tudo estiver calmaria, não adianta, não tem para quê, não tem porquê nós exalarmos o fruto do Espírito Santo com 9 características. Quem está comigo? Então são em momentos de pressão, são momentos de prensa, de forja, onde nós somos colocados à prova que o Senhor vai requerer de nós o que Paulo pediu aos Gálatas. E a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela foi inspirada por Deus. Amém? Então, não há lei contra essas coisas, não há lei contra o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós passeamos pela Bíblia, nós encontramos inúmeros, diversos, dezenas de personagens bíblicos que você vê nitidamente alguma dessas características na vida dessas pessoas. E também poderíamos nos colocar nessa situação. Talvez se você olhar para o seu lado, você vai ver talvez uma pessoa muito mansa. Do outro lado, uma pessoa muito calma. Do outro lado, uma pessoa que reflete amor, outra que reflete a paz, outra que é muito alegre. Você percebe características em meio ao povo de Deus. E na Bíblia nós encontramos
E eu acredito que tudo isso em relação ao fruto do Espírito Santo é para nos ajudar a vencermos as obras da carne, a natureza da carne pecaminosa, para que nós venhamos a cumprir a nossa missão nessa terra. Por quê, pastor? Errando o mínimo possível. O erro é inevitável, porém o mínimo possível vai nos colocar numa situação de paz, alegria e mansidão. Quando eu erro, você erra, a gente descontrola, a gente fica estressado, a gente fica ríspido, talvez impaciente, uma ausência de paz. São sensações horríveis quando nós perdemos o controle, sim ou não? O primeiro fruto do Espírito é o amor. Repete comigo, amor. E quando olhamos para a Bíblia, e talvez assim como eu, alguém que possa refletir o amor. Eu me lembro muito do apóstolo João. João é conhecido como o discípulo, o apóstolo ali do amor, pois ele conseguia expressar Cristo como nenhum outro dos discípulos, eu acredito, revelando a essência e a pureza do coração do Senhor Jesus. Lá na primeira epístola de 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, ele experimentou, amados, a essência genuína do amor de Deus. Isso é fantástico. Quando ele caminhou com Jesus. E quando se fala de alguém que transborda amor, eu lembro de João. Talvez você também lembra de João. O segundo fruto do Espírito é a alegria. Repete comigo, alegria. E se eu perguntar a vocês, quem na Bíblia você lembra quando falamos de alegria? Quem diz aí uma pessoa que você lembra da Bíblia, um personagem? Quem falou, Davi? Isa. Davi. Quando falamos de alguém, nós lembramos de alegria, nós lembramos de Davi. E essa alegria é em servir a Deus, e as pessoas que estavam à sua volta notavam. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 14 e 15, comprovamos isso quando a Arca da Aliança ela estava a caminho de Jerusalém, e o autor escreve, Davi, no capítulo 6, versículo 14 e 15, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Dando uma revisada na palavra hoje mais cedo, Davi era um líder, Davi era um rei. E ele estava com uma responsabilidade ali gigantesca. Ele estava carregando e vestindo o colete sacerdotal que carregava uma enorme simbologia naquela época e ainda nos dias de hoje. A Bíblia fala no versículo 14 que ele foi dançando, ou seja, era uma pessoa que exalava uma alegria totalmente diferenciada. Ou seja, eu estou com uma missão de carregar a presença de Deus. E não importa as minhas responsabilidades ou tudo que eu venha a ter de contra-ataque espiritual, os gigantes que venham se levantar. Eu preciso aproveitar esse momento. O colete está sobre mim, a arca está diante de mim e eu estou a caminho de Jerusalém. Então eu vou me alegrar. E no versículo 15, com gritos de alegria e ao som de trombetas. Que isso também, se você exerce um chamado de liderança, faça isso. A Bíblia fala, tempo de sorrir é tempo de prantear. Então, quando tiver a oportunidade de sorrir, se alegre, mas se alegre com força. Tem muitos filhos de Deus que têm dificuldade de se alegrar porque Satanás colocou na infância dessas pessoas que eu não posso me alegrar no público porque senão vão me invejar. Ou seja, eu vou dar o crédito à inveja do que a possibilidade de me alegrar por aquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Se alegre, não importa se vão te invejar ou não. Se é Deus que está proporcionando, a inveja vem e ela volta. Não deixe de se alegrar com quem você ama. Não deixe de compartilhar os
os feitos, os milagres, as promessas, as realizações dos sonhos do Senhor. Você está sendo opresso por algo que você poderia testemunhar do que Deus está fazendo na sua vida. Posso ouvir um amém? Lendo essa passagem aqui de 2 Samuel 6, 14 e 15, amados, nós vemos claramente uma alegria em servir ao Senhor, enquanto eles levavam a Arca da Aliança para Jerusalém. Porém, fala comigo, porém, o contexto dessa passagem, ela remete a uma grande tensão, pelo fato que a ira do Senhor, naquele momento, matou um dos que estavam carregando a arca, e também porque a cada 6 passos que eles davam com a arca, um boi e um novilho gordo eram sacrificados. Imagina comigo o cenário desse momento e ver que havia uma tensão, gente. Mas ela não impediu Davi de prosseguir sua missão de levar a arca da aliança para Jerusalém e dançando de alegria, vestido o colete sacerdotal. Vai lá comigo, 2 Samuel 6. Vamos ler lá do início. Tem uma Bíblia aí? Pergunta ao seu irmão, você não trouxe a Bíblia, cara? Segunda Samuel. Ih, Vitor Hugo. Acho que é as noites de sono mal dormida. A partir do versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus no carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à arca de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Até aí. Então perceba que no versículo 7, a ira do Senhor feriu Uzá por sua falta de reverência, e ele morreu ali no local. Vamos estudar um pouco mais profundo, nós percebemos que Uzá estava em pecado, e quem teria que estar segurando a arca eram outras pessoas autorizadas por Deus, direcionadas por Deus, e não Uzá. Isso traz para nós um ensinamento que nem precisa trazer uma exemplificação. Quando tocamos nas coisas do Senhor, nós precisamos viver uma vida de santidade. Davi, ele fica contrariado, ou seja, sem entender o que estava acontecendo com a morte de Uzá, e teve
medo do Senhor e se questiona de como levaria a arca do Senhor. Nesse meio termo, amados, ele desiste de levar a arca até a cidade de Davi, que fica em Jerusalém, e leva a arca até a casa de Obed-edom, que fica em Gate. E com a chegada da arca, o Senhor abençoa ele, toda a sua família, por um período que a arca permaneceu lá, que foram 3 meses. Eita, família maravilhosa, abençoada, né? E após Davi ter escutado que o Senhor tinha abençoado a família de Obed-edom por causa da arca, ele se alegra e ordena que levasse a arca para Jerusalém. E no caminho, a cada 6 passos, sacrificava um boi, repita comigo, um boi e um novilho gordo. Amados, buscando em um estudo mais aprofundado, pasme, muitos estudiosos, eles dizem que a distância da casa de Obed-edom até Jerusalém era cerca de 25 km, 25 quilômetros. E eles gastaram um período de tempo, aproximadamente 6 meses, para levarem a arca. E esses mesmos estudiosos também dizem que a cada 6 passos, eles faziam um sacrifício de 14 cabeças de animais. Imagine que 6 passos correspondem a 3 metros. E em 25 quilômetros deve ter sido feitos aproximadamente 8.333 sacrifícios. Se para cada sacrifício matavam-se 14 animais, ou seja, cortavam-se 14 cabeças, chegamos a uma conclusão que foram mortos aproximadamente 116.662 animais. Uau! Que nem diz Joshua, inspirado num Black Flag 5 Star lá do Instagram. Uau! Pastor, por que o senhor enfatizou isso? O que tem a ver com os frutos do Espírito Santo? Vamos chegar lá. Eu enfatizei para nós sermos ministrados em algo essencial para toda a igreja. Eles pagaram um alto preço para trazerem a arca até Jerusalém. E esse é o caminho da adoração, sacrifício. Eles não mediam esforços. Milhares de animais foram sacrificados. Hoje não é preciso mais. O sacrifício perfeito foi na cruz do Calvário. Cessou. Hoje não precisamos nos arrepender dos nossos pecados matando um animal. Jesus, Cordeiro perfeito, que foi sacrificado, foi entregue por amor a nós. Mas seria errado da minha parte não valorizar a intenção em relação a uma adoração. Ou seja, eu não importo com aquilo que eu tenho de valor, porque ali era o sustento deles, o animal era o sustento deles. Eles também se alimentavam disso, mas eles estavam carregando a arca da aliança. Eles se alegravam. E eu entendo, amados, que o preço para trazer a presença de Deus para as nossas vidas é o sacrifício. Precisamos sacrificar algo na nossa vida. Talvez Deus pede, ou já pediu, ou vai pedir algum sonho. Mas esse sonho, ele não passa de vaidade. É só para algo material e talvez terreno. Não existe um propósito, não existe uma direção divina. Às vezes Deus nos pede isso porque Ele sabe o caminho pelo qual nós talvez iremos trilhar. Em todo tempo, amados, o nosso alvo deve ser o mesmo, trazer Jesus para o centro de nosso coração. E se nós não nos sacrificarmos para que isso aconteça na nossa vida, no cenário de hoje, no mundo pelo qual nós vivemos, se não rompermos com algumas pessoas, se não rompermos com algumas páginas de internet, se não rompermos com alguns objetos, se não rompermos com alguns pensamentos, se não rompermos com alguns hábitos que nós temos diário, que não nos levam para a presença de Deus, mas nos coloca como usar. Sem reverência. Irreverentes diante da presença do Senhor. Vamos perceber muitos Davi se alegrando na presença do Senhor, ungindo com um colete sacerdotal, enquanto outros estão mortos espiritualmente para o Senhor. Quem está comigo diz amém. Em cada passo que damos em nossa vida espiritual, amados, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo,
que vai nos mostrando tudo o que precisa ser sacrificado em nossa vida, amém? Que o Espírito Santo possa invadir o teu coração, te mostrando em qual área, o que, quem precisamos sacrificar, para que nós venhamos a agradar o nosso Deus e termos uma vida de paz, alegria, mansidão, domínio próprio, amabilidade. Porque muitas vezes o que nos tira o fruto do Espírito Santo, amados, são pessoas que nós andamos, são lugares que nós frequentamos, são coisas que nós possuímos, são páginas que nós seguimos e acabam tomando o centro da vontade de Deus. Tem alguém aí? Quando nós entendemos isso, falaremos o que o próprio rei Davi falou em Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, a igreja é maravilhosa. A igreja salvou a minha e a tua vida, nos proporcionou um ciclo de amizade familiar. Porque um dia o nosso desespero do mundo não era somente para Jesus nos libertar, era um medo. Que medo, pastor? Pergunta aí, Eric. De eu não conseguir amigos dentro da igreja. Muitas pessoas não frequentam o ambiente de igreja porque eles acham que tem que abandonar, remover os seus amigos. Não é isso. Só que se esses amigos eles estão me levando para uma vida longe do meu Pai e tirando o fruto do Espírito Santo, eu preciso me ausentar, nem que seja por um tempo, para que Deus me trate, para que Deus me cure, para que Deus me transforme, e depois eu venha lá e dizer, venha cá, meu irmão, venha comigo, esse é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Olha o que Ele fez comigo, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me transformou, e Ele me deu muitos novos amigos, Ele me deu uma família, vem ver que galera massa. A alegria, ela tem um objetivo de nos manter em constância no chamado. E quando preciso for, perdão, sacrificar, eu sacrificarei. Talvez, não com tanta vontade, porque é difícil, às vezes, alguém que talvez está num vício de drogadição e está com a nicotina aqui em todo o seu corpo, dizer não para o cigarro. Mas a partir de um tempo que ela começa a dar um passo, Deus vai dando outros passos, vai colocando o caminho e ela vai galgar e vai dizer, cara, Deus me libertou, Deus me transformou. Quantos de vocês estão aqui, eu conheço algumas situações, e não era nem um tabagismo, talvez eram drogas pesadas, e Deus curou, libertou ou não? Deu uma nova família ou não? O fruto do Espírito Santo ficou extremamente visível na sua vida, na sua face. Quando você se converteu, pessoas olharam para você e falaram, mano, que é isso? Você fez harmonização facial igual a Vinícius Júnior? Você está mais bonito, você está com brilho. Vocês estão rindo, né? Já imaginou a Mâncio e com um negocinho aqui, outro ali? Já fez? Por isso que a sua careca está brilhando quase igual a de Nunes. Isso é saindo o efeito lá. O terceiro e quarto fruto do Espírito é a paz e paciência. Paz e paciência, nós lembramos de? Lembramos de? Jó. Jesus é o auge. Um homem que nos inspira, amados, através da paz, da sua paciência. Em relação a tudo que Jó passou, gente. Todos nós sabemos que Jó foi alguém que viveu algo muito profundo, uma situação muito delicada. Tudo que ele enfrentou, entre todas as perdas, Jó também enfrentou batalhas com a pessoa que dormia com ele, sua esposa, que revoltada pede para Deus pede para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, conforme está escrito em Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. A mulher dele lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal. Isso é profundo, hein? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Às vezes Deus nos dá um trabalho, um emprego e nós, meu Deus, como tu és bom. Deus nos tira de lá e falamos, Deus, mas por quê? Ou seja, a bondade acabou.
Então, aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Jó também enfrentou uma batalha grande com os seus amigos, quando eles entendiam o que Jó estava passando não era só uma provação, eles acreditavam que ele havia feito algo de errado para receber tal castigo de Deus. Imagina, passando tudo o que passou, e ainda ouvir dos amigos que eram próximos como se fossem membros da família, que ele cometeu algo errado e por isso estava colhendo o que plantou. Mas em Jó capítulo 1, versículo 21 ao 22, ele demonstra uma paz interior e uma paciência que me constrange e que nos ajuda a vencermos as guerras diárias, superarmos as perdas durante a caminhada. E ele diz: nu nasci do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus de coisa alguma. Não é fácil olhar para o contexto e dizer: cara, mas talvez em algum momento nós já passamos por isso. Ou em algum momento nós vamos passar por isso. Mas que nós venhamos a nos apegar nessa paz e nessa paciência. Porque tudo isso aqui é passageiro, amados. Tem data de validade. Mas existe uma eternidade para cada um de nós. E só em pensar assim, nós recebemos uma porção de paz e paciência para que nos dias de turbulência, nos dias da adversidade, nós possamos continuar vivendo o nosso propósito. Alguém que não tenha paz de espírito e uma paciência admirável, falava isso que Jó falou? Eu acredito que não. Jó nos ensina que alguém que se diz filho precisa viver em paz em qualquer circunstância e praticar a paciência com todos aqueles que ainda vivem como órfãos de um pai. Porque, amados, é muito fácil para nós, talvez, julgarmos quem ainda não conhece o Pai que nós temos, que nós conhecemos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos encher o nosso coração de misericórdia através do fruto do Espírito Santo. Porque senão, as pessoas elas não vão conseguir enxergar Jesus em nós. E a Bíblia fala que a humanidade aguarda com grande expectativa na manifestação dos filhos de Deus. A nossa manifestação não se trata somente da forma de nós falarmos, pregarmos ou testemunharmos, mas é da forma que nós nos portamos. Talvez, em algum momento da nossa trajetória, nós iremos ganhar alguém para Jesus através de um abraço, sem falar um pingo, sem falar uma palavra. Porque tem pessoas que elas não querem ouvir nada. Elas estão tão magoadas com palavras que já falaram, que até palavras bênçãos carrapicho para os seus ouvidos. Mas um gesto pode curar. Um gesto pode transformar. Um gesto pode libertar. Um dia, quando eu cheguei quebrado numa igreja evangélica chamada Bola de Neve, em outra nação, eu recebi um abraço que me curou através do boas-vindas. E aquilo ali foi 50% para tirar toda incredulidade, preconceito gigantesco que eu tinha com o termo crente e do termo evangélico. Mas o desespero, uma ausência terrível do fruto do Espírito, na verdade eu nem sabia, mas existia um buraco negro literalmente dentro da minha vida, sentia literalmente isso, foi preenchido inicialmente através de alguém que estava me recepcionando na igreja, com um abraço, e ainda me abençoou. Que Deus te abençoe, que seja um culto abençoado. O quinto e o sexto fruto do Espírito, amados, é a amabilidade e bondade. Nessas duas características eu me lembro do apóstolo Paulo. Não terrorista, perseguidor de cristãos, mas o Paulo, após convertido, após a caminho de Damasco, após confrontar Pedro, mesmo recém-convertido, pela postura errada e equivocada que um apóstolo do Senhor Jesus, um dos 12 discípulos mais próximos que ali vivia, Paulo, em uma das suas maiores demonstrações de amabilidade em seu ministério, ele escolheu um jovem chamado Timóteo.
onde muito provavelmente ele foi convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo. Ao crescer no evangelho, amados, ele se destacou como um discípulo fiel. E Paulo o escolheu como um companheiro de missão. Deixa eu te falar, você e eu precisamos de pessoas mais próximas. Jesus nos ensina isso. Dos 12 ele tinha Pedro, Tiago e João. E isso não é errado, isso é saudável. O que não podemos fazer é deixar de nos socializarmos com o restante do corpo. Eu sempre falei, não tenho nenhuma coisa contra panelinhas nas igrejas. Às vezes você vai se identificar com alguma pessoa, isso é normal. Agora que essa panela esteja sempre destampada, para que outras pessoas possam te acessar. É assim nas células, você chega na igreja, você fala primeiro com as pessoas que são da sua célula, você tem mais familiaridade, você está toda quarta ali. Mas que não estejamos fechados para as novas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele pega ali esse garoto, discipula ele e tem ele como um amigo, como um companheiro de missão. Então, que em sua segunda carta escrita para Timóteo, ele se encontra na prisão. E ele demonstra sua amabilidade para com Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 e 26, dizendo o seguinte: fuja, Timóteo, das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Alguém que recebe uma segunda carta de alguém que estava na prisão, com esse tipo de orientação, é porque esse alguém que enviou a carta é alguém que o amava muito, sim ou não? Quem já recebeu uma carta escrita? Cara, eu acho que é uma das formas mais lindas de amor e genuína quando você escreve uma carta para alguém e recebe. Timóteo recebeu por aquele que o alcançou em sua primeira viagem missionária e o discipulou e se tornou um amigo, um pai na fé, um companheiro de missão. Paulo sabia que o mundo apresentaria propostas ao jovem Timóteo e acaba de dar-lhes instruções de como não cair nas armadilhas que existem no mundo. Olha a importância de ter um líder. Olha a importância de ter um pastor, olha a importância de ter um apóstolo, olha a importância de ter um supervisor, olha a importância de ter alguém que você tem como referência, como influência na nossa vida. Sempre nós precisamos olhar para pessoas que talvez nós nos identificamos e vemos um potencial em Deus para nos aconselharmos, para conhecermos um pouco mais e reconhecermos as nossas falhas. Além de amável aqui, a bondade de Paulo era uma característica muito presente em suas viagens missionárias. É quando no livro de Efésios, ao escrever muitos ensinamentos de como os filhos da luz devem proceder, ele conclui o capítulo 4 de Efésios, fechando com chave de ouro todos os seus ensinamentos. No versículo 32 de Efésios 4, ele fala para aquela igreja, aquela mesmo que abandonou o primeiro amor. Ele está dizendo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. O contexto é da igreja fria, sem vivência de amor genuíno, sem os frutos do Espírito Santo. No final da carta, depois de dias
tempo ali com ele, ele fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Perdoando-se, repete comigo, perdoando-se. Aqui eu aprendo algo com Paulo, muito forte, que bondade não é caridade. Bondade é perdão. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. A nossa maior forma de bondade para com alguém é quando, mesmo humanamente, sem ele merecer, nós perdoamos. Isso é bondade, segundo a Bíblia. Caridade é quando nós distribuímos presentes, cesta básica, fazemos alguma ação. Mas à luz da Bíblia, bondade é perdão. Porque se o Senhor é bom, é porque Ele nos perdoou. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. O sétimo fruto do Espírito é fidelidade. E quando nós falamos de fidelidade, nós lembramos de Estevão. O primeiro mártir na Bíblia, da igreja de Jesus Cristo. Mártir significa pessoa que sofreu tormentos ou a morte pela defesa dos seus ideais de uma causa. A fidelidade de Estevão o levou a morrer apedrejado por uma causa nobre e digna de honra, onde nos influencia, onde nos incentiva, nos motiva a sermos como Estevão. Estevão, além de demonstrar para nós de ser uma pessoa extremamente fiel a Jesus Cristo, ele também colocou em prática a mesma compaixão que houve em Cristo Jesus em sua crucificação. Na cruz, quando ele diz em Lucas capítulo 23, versículo 34, o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Da mesma maneira e com o mesmo sentido, Estevão, em seu último instante na terra, ele diz em Atos capítulo 7, versículo 60, Senhor, não os considerem culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Isso é para bugar a mente de um crente. Você vê um monte de gente ao seu redor com paralelepípedo, muitos já soltando. Um já pegou no ombro, outro no peito, o sangue já começou a sair. Você sabe que vai morrer, olha para o céu e fala: Pai, não os considere como culpados desse pecado. Aqui é uma resposta daquilo que eu acabara de falar um tempo atrás. É difícil, mas é possível olharmos para os ímpios com o entendimento que eles ainda são órfãos. E nós temos um Pai. Quem está comigo? Mansidão. José do Egito. O penúltimo fruto do Espírito é a mansidão, amados. E olhando para a vida de José do Egito, nós encontramos essa característica muito facilmente. Ele era um rapaz extremamente talentoso, de temperamento humilde, manso e muito leal. E ingênuo, porque o sonho que ele teve, ele compartilhou com as pessoas que ele mais amava, os irmãos e os pais. A revelação ele nem tinha tido ainda. Mas os pais e os irmãos se sentiram totalmente ameaçados, porque um dia eles iriam se prostrar diante daquele jovem imaturo, talentoso e que já despertava a atenção de todos ao seu redor. O que acontece com ele? Ele é vendido como escravo pelos irmãos aos 17 anos, é preso injustamente, foi tentado, acusado pela mulher de Potifar, mas se manteve leal. 13 anos se passaram e Deus muda a história de José. Ele dorme escravo, como diz a pastora, acorda governador do Egito. E agora aqueles que o venderam, desejaram matá-lo por inveja, se prostram aos pés dele, implorando por socorro, por alimento, por estadia, porque estavam desfalecendo. E foram seus irmãos. E em Gênesis 45, versículo 2, nós vemos José levantar a sua voz de choro, ele grita de choro, ele se afasta, quando ele de fato percebe que eram os irmãos, pois aqueles que ele tanto amava e confiava, agora estava diante dele, desejando um prato de comida para não morrer de fome.
sua mansidão e a sua humildade em perdoar foram características inspiradoras até os dias de hoje. Pense numa situação, uma palavra que sempre vai nos confrontar, é o tal do perdão. Porque quando questionado por Pedro se seriam 7 vezes, Jesus falou não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, vai perdoar, porque eu já fiz um ato antes do haja luz. E logo, logo eu irei fazer um outro ato de perdão. E se vocês não forem meus imitadores, os meus seguidores, não adianta andar no meu lado. Aí isso eu levo para mim. Como pastor, como um crente, como um pai, como um filho. E cara, se o perdão não tiver alicerçado na minha vida, se eu só quiser pessoas leais do meu lado, e quando alguém fugir da lealdade e se demonstrar e se revelar em deslealdade, o que eu farei? Abandonarei, porque Jesus não me abandona, e olha quantas vezes eu e você somos desleais, infiéis. A mansidão de Estevão e a sua humildade em perdoar foram características inspiradoras para nós e vão ser até Jesus voltar. E o último fruto do Espírito é o domínio próprio. Repete comigo, domínio próprio. Procura alguém aí do seu lado e fala, você tem domínio próprio? Vamos melhorar. Você tem tido domínio próprio? Lá em 1 Samuel 24:4, Davi nos ensina em ação a passagem que relata um dos, se não o maior exemplo de domínio próprio que a Bíblia relata, quando diz assim, 1 Samuel 24:4, e estes lhes disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi, com muito cuidado, enfiou a faca nele, em Saul. Cortou a cabeça de Saul. Foi, Cauê? Deu uma machadada, André, em Saul. Cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Um pouco mais à frente, ele fala, Deus é mais, em outras palavras, tocar no ungido do Senhor. O Senhor te entregue o seu inimigo na sua frente, para que ele viesse com uma espadinha, uma gilete e... Tchau, meu irmão, para de atormentar o meu povo, a minha família, não estou dormindo, estou fugindo de você. O domínio próprio da vida de Davi, eu preciso escrever no meu óculos na parte de dentro, para que penetre no meu coração, e eu exerça isso com a minha esposa, porque é o maior conflito na família, é o domínio próprio do marido com a mulher com o marido. A treta foi no trabalho, mas o desconto é no cônjuge. A treta foi na viagem, foi na igreja, mas o desconto é no filho, é no pai, é no sogro, é na sogra. Domínio próprio. Será que tem alguma revelação por detrás? O domínio próprio é o último. É porque sem ele, a gente quebra as portas da igreja, joga a cadeira no irmão e ainda leva para xingar o Uber. Dentre tantos exemplos de personagens bíblicos, amados, que foram falados hoje, existe um que teve todos eles enquanto esteve aqui na terra. Agora sim, Jesus. A vida com Jesus é como uma árvore que cresce, que amadurece e dá fruto. À medida que você cresce com Jesus, o Espírito Santo transforma a sua vida, tornando você mais maduro.
E a maturidade, ela está carregada de sensibilidade. A maturidade e a autoridade, ela não é autoritarismo. É mais dependência. É mais simplicidade. É mais serviço. É mais perdão. É mais amor. É mais considerar os outros melhores do que a nós mesmos. Porque enquanto os discípulos estavam em conflito de identidade de quem queria ser o maior, Jesus acaba com tudo e diz: maior é o que serve. Então, que a cada culto, que a cada encontro, que a cada leitura, nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e que o fruto do Espírito Santo, ele possa trazer para nós paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos terminar esse culto adorando o Senhor Jesus, aquele que veio a esse mundo e não foi encontrado um erro sequer, aquele que venceu a morte, aquele que é